Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Olá, Sorbonne. Apresentadora Marina Campos. Já pensou em estudar nas melhores universidades do mundo? A corrida para conseguir um diploma no exterior vem crescendo entre os estudantes brasileiros. O sonho de estudar lá fora tem se tornado realidade para muitos jovens. A procura por cursos em alguns países, como Portugal, cresceu 123% nos últimos anos. Uma das mais renomadas e tradicionais universidades francesas, a Sorbonne, já formou vários vencedores do Prêmio Nobel e tem sido destino também de muitos brasileiros, como a Catarina, que desembarcou recentemente por lá para fazer uma graduação. Catarina, conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da França no continente europeu. Indicação pontiaguda em Chelles, na França. Bandeira da França. Torre Eiffel. Entrada de um palácio. Oi, gente. Catarina Fernandes, estudante. Eu tenho 18 anos e eu cheguei aqui na França tem 2 meses para estudar na Sorbonne. Eu estou fazendo letras português. Estudantes caminham pela calçada da faculdade. E todo o meu processo para chegar aqui na França eu fiz através da Campus France Brasil. Eu tive que reunir alguns documentos para fazer a candidatura aqui na Sorbonne, pois o processo para entrar é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, normalmente, a gente só faz uma prova, que no caso é o Enem ou um vestibular, e a gente entra. Aqui não, aqui é necessário você mandar uma carta de motivação do porquê que você quer entrar na universidade. Também reuni todo o meu histórico do ensino médio e fiz uma prova que se chama DELF, para comprovar o meu nível de francês, que no caso é B2. É obrigatório você ter o nível B2 para vir estudar na Sorbonne, ou B2 em inglês, dependendo do seu curso. E além disso, também é obrigatório você entrar em uma faculdade no Brasil e mandar o comprovante de que você conseguiu entrar através de um vestibular. Então, eu entrei na UNB pelo PAS e mandei o comprovante para a Sorbonne. Pessoas estudam na biblioteca da Sorbonne. A Sorbonne é uma faculdade pública aqui da França, uma das melhores. E para entrar aqui, a única coisa que eu tive que pagar foi uma taxa que é obrigatória para todos os estudantes, mesmo os europeus, que foi um valor simbólico de 170 euros, que a gente paga todos os anos. Algumas faculdades aqui na França podem cobrar a mais para os estudantes que não são europeus, mas a Sorbonne, ela cobrou a mesma taxa para todo mundo. Nós temos direito de trabalhar com visto de estudante, mas com uma carga horária reduzida para não atrapalhar os estudos. Outra coisa diferente das faculdades francesas e do Brasil é que aqui nós temos uma semana de férias a cada 1 mês e meio de aula. Ou seja, eu comecei a estudar agora em setembro e já agora na primeira semana de novembro eu vou ter uma semana de férias. Aqui nós podemos faltar apenas 3 vezes sem nenhuma justificativa, pois se você faltar mais de 3 vezes sem ter estado doente ou sem ter outra justificativa, você vai estar reprovado na matéria. Universidade Sorbonne. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor e mestre em Direito, Pedro Buch. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Catarina falando aí sobre o processo seletivo para ir para a Sorbonne. Aqui no Brasil, a porta de entrada normalmente é o Enem e é por meio dessa nota que muito estudante está indo para Portugal. O que aconteceu? Qual a explicação para esse boom de estudantes aí para Portugal? Pedro fala por videoconferência. Bom, Marina, né, o que acontece em regra, Pedro Buch, professor e mestre em Direito. Usual para todos os países e não apenas para Portugal, é que há um movimento cada vez mais crescente dos países, em especial Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, em receber e buscar atrair estudantes internacionais. Isso é um motivo, é bem simples, né? O envelhecimento das respectivas populações, então se busca, né, atrair cérebros, pesquisadores de outros países em que há ainda assim, né, uma maior, né, um crescimento demográfico mais intenso, como são os países da América Latina, e vai ser a situação do Brasil. Portugal vai estar dentro desse contexto, né? Então, em 2014, vem uma lei específica e que vai aceitar e permitir que
as instituições de ensino superior de Portugal aceitem o resultado do Enem. Então, a partir de 2014, né, houve essa flexibilização e facilitação. Então, o estudante brasileiro que faz o Enem, isso faz parte do seu cotidiano, ele pode utilizar o resultado do Enem para aplicar em Coimbra, na Nova Lisboa, Lisboa e assim por diante. E o estudante também tem a possibilidade de fazer uma parte do curso aqui no Brasil, outra parte em uma universidade no exterior, que é chamada a graduação sanduíche. Como que está essa regulamentação dessa graduação dessa forma? A dupla titulação ela vai ter, né, dinâmicas distintas a depender do momento em que você esteja no seu curso. Então, na graduação, a dupla titulação, invariavelmente, ela é prevista num acordo de dupla titulação entre duas instituições e que nesse acordo vai ter disciplinado e regulamentado o período em que o estudante pode ir para lá, né, para a instituição parceira, ou em que, né, poderemos receber o estudante internacional. É o entry point, né, o exit point. Então, temos vários modelos, 3+2, 4+1, 2+2, ou seja, eu faço 2 anos aqui, 2 anos lá, 4 anos aqui, 1 ano lá, 3 anos aqui, 2 anos lá. Então, o acordo prevê, né, um momento de elegibilidade para que o estudante de cá ou de lá possa fazer essa mobilidade, e aí tem um momento de acreditação ou equivalência dos componentes curriculares. É um movimento muito, né, flexível e autônomo. O cuidado que se tem que ter é que a exigência e os requisitos curriculares de cada instituição de ensino sejam respeitados. Então, se faz essa equivalência, cumpriu-se as disciplinas obrigatórias na instituição de ensino de acolhimento, o aluno, ao final, sai com duplo diploma, tanto do país de origem como do país de acolhimento. No âmbito da pós-graduação, é mais fácil e dinâmico. Invariavelmente, aí vem, né, o doutoramento sanduíche, né, as pesquisas em regime sanduíche. Eu preciso mais de um acordo entre orientadores ou co-orientadores em relação e que venham a compartilhar o mesmo objetivo de pesquisa. Eu posso ter meramente, né, o resultado, né, atestado ou um reconhecimento de que eu passei um período pesquisando em Sorbonne, por exemplo, ou até mesmo prever ao final e ao cabo que eu vou ter um duplo diploma de doutorado, por exemplo. Então é importante, antes de aplicar ou for escolher essa universidade, saber se existe um acordo entre essas duas instituições, né? Para não acabar não perdendo a oportunidade de fazer todo esse trabalho e no final e ao cabo não ter um resultado esperado, né? Perfeito, Marina. Até tem alguns países aqui, até cumpre mencionar, que estão entrando nesse movimento de atração de estudantes, pesquisadores internacionais. Vou mencionar aqui o Canadá. O Canadá tem um programa de previsão e incentivo à bolsa. E como é que eles tentam induzir esses acordos entre instituições? Eles abrem um edital global e aí aquele aluno interessado, ele, né, pleiteia a bolsa e ele é incentivado a procurar o departamento de coordenação internacional, como é o meu caso, para que eu, enquanto departamento internacional, celebre uma parceria com uma universidade canadense. São mecanismos indutores para gerar essa rede de pesquisa e ensino. Vamos voltar para a França. A Catarina vai contar para a gente agora alguns direitos e deveres de quem está matriculado na Sorbonne. É com você, Catarina. Cidade de Paris durante o dia. Torre Eiffel. Arco do Triunfo, um grande portal com as batalhas de Napoleão esculpidas nas paredes. A faculdade oferece Catarina Fernandes, estudante. Computadores para serem emprestados. Se você não tiver um computador, eles vão te prestar para você levar para casa e fazer os seus trabalhos. Nas bibliotecas também tem disponibilidade de computadores e Wi-Fi. Tem muitas cafeterias dentro do campus. E, além disso, temos o restaurante comunitário, que cobra R$ 3,30 a refeição, mas que é bem completo, tem entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, estudantes de até 26 anos têm desconto nos transportes. Existe um cartão anual que você pode usar quantas vezes você quiser, várias vezes ao dia, em todos os tipos de transporte. Metrô, trem, ônibus e tramway. E fazendo os cálculos, dá um total de 95 centavos por dia, que é o desconto que eles dão para os estudantes. Além dos descontos nos transportes, também os estudantes com até 26 anos entram de graça na maior parte dos museus
Também temos descontos nos cinemas e algumas marcas de celulares ou de planos de internet oferecem desconto para os estudantes. Além disso, a Sorbonne também oferece uma grande variedade de esportes. Todos os estudantes têm direito a fazer um esporte por semestre. Tem vôlei, futebol, musculação, yoga e até mesmo arco e flecha. Treino de arco e flecha. A Sorbonne também disponibiliza para os seus estudantes um serviço de medicina preventiva e promoção de saúde, onde nós podemos ir lá falar com médicos, psicólogos e até mesmo tomar vacinas, se nós estivermos precisando. Então, caso você queira vir estudar aqui na França, entre em contato com a Campus France Brasil. Eles têm um site onde tem todas as explicações e muitos guias. Pessoas caminham por Praça Francesa. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Pedro, o Brasil também tem essa política de permanência que a Catarina estava citando, como restaurantes universitários, uma política de transporte. Como que funciona hoje aqui no Brasil essa política? O estudante estrangeiro, ele busca... Pedro Buck, professor e mestre em Direito. Informações básicas como custo de hospedagem e custo de alimentação. Então, uma boa política de permanência busca oferecer hospedagem, né, as residências universitárias ou de instituições conveniadas que sejam acessíveis ou que eu tenha uma política de alimentação, né, de baixo custo em relação à alimentação estudantil. Isso acaba atraindo realmente um fluxo de estudantes estrangeiros também para o Brasil, né? Perfeitamente. É a primeira pergunta que sempre formulam ou fazem, né, tanto instituições universitárias de ensino estrangeiras, assim como estudantes interessados em vir para o Brasil para passar um determinado período, 6 meses, 1 ano, ou até mesmo um mês nas universidades brasileiras. Outra questão importante é o trabalho, se você pode estudar e trabalhar também durante o período que você está estudando fora do Brasil. É importante ficar atento na hora de escolher se o país ou a própria instituição permite. No caso, a Sorbonne, a Catarina falou que ela pode trabalhar. Perfeito. Vai depender, né? Claro, sempre da legislação de cada país, mas aí cada país vai ter aquilo que se chama work and study. Então, alguns países não permitirão o trabalho, né, do estudante, a não ser junto à própria universidade, por exemplo, trabalhando em bibliotecas, auxiliando professores. Outros vão permitir uma jornada reduzida, que é o que a Catarina menciona, né, 20 horas semanais no máximo. Então, é sempre interessante para o estudante fazer essa pesquisa prévia, se aquela instituição de ensino, aquele país de destino desejado, permite que o estudante trabalhe junto, né, ao seu período de estudo. Né? Porque trabalhar também, né, faz com que o estudante consiga arcar com as despesas que são inerentes a uma mobilidade internacional, voos, né, hospedagem, alimentação. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição, estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição, no centro, Como Funciona Aí. Agora nós vamos para a apresentadora Marina Campos. Para uma das mais requisitadas universidades do mundo, Harvard. O Pedro está lá na condição de pesquisador depois de passar também pelo mestrado. Pedro, conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos, na América do Norte. Indicação pontiaguda em Cambridge, Estados Unidos. Centro urbano com prédios. Campus universitário com edifícios e casas. No centro do campus, uma torre de cor branca. Meu nome é Pedro Tiziotti, pesquisador e mestre em Direito. Como procurador do Estado de São Paulo, em agosto de 2021, portanto há 1 ano e 2 meses, me mudei para os Estados Unidos para cursar o mestrado em Direito na Universidade de Harvard. Durante o programa, me especializei nas áreas de negociação e mediação e, ao final do curso, novamente me candidatei e fui admitido para continuar em Harvard na qualidade de pesquisador. Edifício da universidade com pilastras na entrada. Um dos grandes diferenciais aqui da Universidade de Harvard é o investimento massivo nos alunos, nos professores e infraestrutura. Do ponto de vista de infraestrutura, ela não se dá apenas em relação às salas de aula, ela se dá também no campo desportivo. Há muitas quadras aqui da melhor qualidade para as mais diversas práticas esportivas, há piscinas, diversas academias e também ginásios.
Do ponto de vista da infraestrutura da Faculdade de Direito, a faculdade tem vários prédios e em todos eles há diversos tipos de sala de aula. Então, aqui na Faculdade de Direito há mais de 500 cursos e cursos de distintos, digamos assim. Então, há grupos de leitura em que são matriculados apenas 12 alunos, seminários que têm até 24 alunos e aí os cursos maiores que podem ter 50, 100 ou até 150 alunos. Entre os prédios, diversas árvores na beira da calçada. Outro aspecto bastante interessante aqui da admissão para o mestrado em Direito da Universidade de Harvard é que são admitidos por ano em torno de 180 estudantes de 60 a 70 nações diferentes do mundo. Mas, vendo aí o retrospecto dos anos anteriores, em média, são aprovados de 5 a 10 brasileiros por ano, que dá uma ideia aí, uma perspectiva de que a competição para ser aprovado aqui no mestrado de Direito em Harvard é entre os brasileiros e não entre os brasileiros e todos os outros aplicantes do mundo inteiro. Bandeira dos Estados Unidos no campus. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a falar sobre esse assunto com o professor e mestre em Direito, Pedro Bucchi. Doutor Pedro, o Brasil também tem universidades aí que se destacam tanto em educação e pesquisa no cenário mundial. Como que elas estão classificadas? Cada ano, né, Pedro Bucchi, pesquisador e mestre em Direito. É o Times Higher Education e o QS. Ano vem, o número de universidades brasileiras classificadas tem aumentado. Em termos de ranking global, as instituições brasileiras mais bem classificadas alcançam o patamar de 200, né? Então, que é um patamar de destaque. Nos rankings latino-americanos, tanto do Times Higher Education quanto da QS, as universidades brasileiras estão sempre ocupando as 10 melhores posições na América Latina. Então, nós temos, sim, um destaque em termos de pesquisa e reconhecimento em métodos de ensino. E como é que fica a revalidação ou a validação desses cursos, tanto de graduação como mestrado, no caso que o Pedro está fazendo em Harvard, para esses estudantes brasileiros? A revalidação ela vai passar por um processo formal, administrativo, que hoje ocorre pela plataforma Carolina Bori, do Ministério da Educação. E aí nós vamos ter dois caminhos. Para a revalidação de cursos de graduação, as únicas instituições nacionais brasileiras que são autorizadas a revalidar são instituições públicas. Já para a revalidação de programas de pós-graduação, em regra estrito sensu, aí tanto instituições públicas como privadas podem se credenciar para validar determinados cursos ou títulos. Vai depender muito do programa que é ofertado pelaquela instituição. Então, basicamente, graduação tem que fazer o processo de revalidação junto a universidades públicas. Pós-graduação, mestrado e doutorado, universidades públicas e privadas que ofereçam programas, na estrito sensu, com aderência àquele que será revalidado. Tem algum curso que esse processo é um pouco mais complexo, que pode dar um pouco mais de trabalho, que é importante o estudante aí avaliar se realmente vale a pena ir estudar fora? O que o estudante precisa saber? Se eu vou para um curso lá fora, cujo tempo, né, de ensino seja 2 anos e aqui são 4 ou 5, ele certamente terá dificuldade em termos de revalidação. Esse é o cuidado, olhar, né, o tamanho, o total de créditos do curso para verificar, né, se ele é passível de revalidação. Voltamos agora para Cambridge, nos Estados Unidos, onde o Pedro conta um pouco mais do que tem em Harvard. O que atrai tantos estudantes em todo o mundo, Pedro? Barcos navegam em lago. Bairro com apartamentos. Pier à beira da cidade. Universidade de Harvard. Cito o investimento... Pedro Bucchi, pesquisador e mestre em Direito. As aulas, como disse, com um número bem limitado de alunos, às vezes 12 alunos, como disse, nos grupos de leitura e 24 alunos nos seminários. E são aulas também muito práticas. Em todas as aulas, os alunos fazem negociações, mediações ou facilitações simuladas. Há um investimento
realmente fantástico nas aulas, nos professores, e esse investimento da Universidade de Harvard, ele acontece porque Harvard é uma universidade privada em que não somente há os investimentos recebidos via pagamento das matrículas dos alunos, mas também a Harvard recebe muita doação de ex-alunos. Em todas as salas aqui, por exemplo, elas foram doação de alunos, de família de alunos, de escritórios de advocacia, de empresas, e também menciono o investimento nos professores. Então, conto aqui um exemplo de um professor meu, professor da matéria de negociação, do curso de negociação aqui de Harvard, professor Robert Mnookin. Ele conta que lecionou na Universidade lá da Califórnia, em Stanford, que é uma das melhores faculdades de direito aqui dos Estados Unidos. Ele lecionou lá por 10 anos, de 81 a 91, até que em 91 Harvard finalmente resolveu pagar o seu passe, ele disse. Caminho com calçada, árvores e gramado entre os prédios. Um último aspecto também que é bastante interessante aqui da Universidade de Harvard é o investimento em cultura, em arte, em música. Há sempre orquestras, shows, teatros, acesso a museus. Isso tudo é gratuito. Estudantes caminham pela universidade. Vinheta, como funciona aí? Doutor Pedro, o Pedro também falou para a gente agora um pouco sobre essas aulas práticas que ele tem lá em Harvard. Essa é uma metodologia ativa usada aqui já no Brasil ou ainda a gente está se preparando para adaptar essa metodologia? As metodologias ativas têm se tornado Pedro cada vez Buch, mais pesquisador e mestre em instituições Direito. de ensino brasileiros. Claro, é um movimento mais recente, da década de 90, até mesmo que foi fruto de investimentos de fundações estrangeiras para que houvesse uma mudança de paradigma educacional no ensino superior brasileiro. A lógica é simples, né? Eu tenho que formar profissionais que resolvam problemas do mercado ou problemas sociais e científicos, né? E estamos falando de pesquisa. E não é propriamente aquela abordagem mais expositiva e teórica que vai resolver essas questões. Então, há uma tendência em, cada vez mais, as universidades brasileiras focarem o seu corpo docente e capacitação em métodos ativos. Mas as universidades estrangeiras já deram início a esse movimento há anos atrás, há décadas atrás, eu posso até dizer, né, PBL, Problem Based Learning, há séculos atrás. Então, isso acaba sendo um diferencial, como o Pedro destaca, quando ele decide fazer parte da sua formação em Harvard ou em uma universidade estrangeira. Uma curiosidade, o Pedro contou aí que lá em Harvard muitos ex-alunos e até escritórios de advocacia acabam financiando os laboratórios e salas de aula da universidade. Isso poderia ser possível aqui no Brasil, uma vez que as nossas universidades são públicas? É possível. Existe já a legislação que busca criar esses mecanismos de incentivo, a lei do bem, a lei da informática, as próprias fundações de apoio que foram criadas para dar maior dinamismo administrativo às universidades públicas, permitiriam essa relação sinérgica com o setor privado e com a filantropia. Acho que aqui a grande questão é a questão de cultura. Então, nos Estados Unidos tem-se uma cultura de filantropia incentivada por uma política tributária, né, de ter uma exigência maior em impostos de doação do que acontece no Brasil. Então, lá há mecanismos de incentivar essa cultura de filantropia que aqui poderia ser ainda maior. Agora, para a gente encerrar, gostaria que o senhor pudesse deixar uma dica aí para o estudante que está sonhando em viajar para fora, em estudar em uma universidade fora do Brasil. Planejar. Então, o processo de mobilidade internacional, ele tem uma etapa, recomenda-se, é algo em torno de 6 meses a 1 ano, seja para me preparar em termos de documentação, carta de recomendação, ou até mesmo a preparação de cultura e de idioma. E saber que vai ser uma experiência marcante, mas que também traz algumas dificuldades. São culturas distintas, né, e que eu preciso estar preparado em termos de competências interculturais para lidar com essa diferença de onde eu vim.
Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de PP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.